Ô Cassione, como é que vai você, rapaz? Como é que tá a Baixada aí? Última vez que te vi foi lá no Jaça, o senhor pintando o cabelo. Eu, você, o Silvio Santos e o Temer. Bom dia pra você, Cassione. Bom dia, Milton. Eu tenho que começar dizendo que eu tenho uma bem-aventurança de emoção, de honra e de contentamento por estar falando hoje, senão no programa que eu mais ouço no rádio do Brasil, e você já me pegou cardiologicamente com suas lágrimas de manhã e me levou às minhas, de tal maneira que eu não sei se você é responsável ou não, porque eu possa ter hoje nesse dia de tanta emoção. É realmente um privilégio, é uma honra, porque eu estou falando com o homem que, depois de Marconi e depois de Hélio Ribeiro, e até lá atrás de meu pai, inventou o rádio e fez com que o rádio continue a ser um sobrevivente imortal. Ô Cassione, muito obrigado. E outro dia o Luiz Mário Lombardi me mandou um jornal aí do Eduardo Silva, aí, a Tribuna, em que você escreveu um artigo a meu respeito. Lamentavelmente, eu cheguei de viagem, eu não estou com o papel aqui, mas eu li no ar da outra vez e tal. Muito obrigado mesmo. Mas sabe o que é? Eu tinha 11 anos e não tinha rádio, cara. Então, para ouvir Santos e Benfica no Estádio da Luz, eu fui na casa do João Sebastião. Ele tinha um rádio Philips, que tinha umas teclas, que assim, tipo piano, que você apertava, plum, fazia um barulhão e mudava de rádio, entendeu? Eu ouvi pela Rádio Bandeirantes Pedro Luiz Paulelo, e aí o Edson Leite, e aí eu ouvi o jogo na casa dele. Eu tinha morrendo de medo do Benfica, né? Porque aqui no Maracanã foi 3-2 e lá foi 5-2. Foi uma das grandes alegrias da minha vida, Cassione. Você deve, não sei se você estava lá, se o teu pai estava lá, ou se você estava ouvindo pelo rádio também em Santos. Nesse dia eu não estava, eu estava ouvindo o Pedro Luiz, que começou exatamente na PRG5, Rádio Atlântica de Santos, e ele era o locutor, segundo locutor, na época o speaker, do meu pai. Meu pai era o titular e o Pedro era o segundo, na Rádio Atlântica de Santos. Então, as emoções hoje, se eu for dizer as coisas de que eu me lembro, nós vamos chorar juntos. Eu já chorei com você hoje, porque quando eu escrevi sobre você, eu escrevi exatamente este trecho. É o antigo moço de Muzambinho, cidadão de todos os Brasis, dotado de uma voz que não teme nem hesita, desbravadora de desertos onde a insinceridade era a verdade vigente. Milton Neves é a sensibilidade pura, liquefeita em lágrimas, ou legitimada por traços de ira. Ele é a confissão de suas paixões, antes escondidas na isenção fraudulenta de cronistas aparentemente neutros. Faz ironias e provocações sem má fé. E possui a simplicidade emotiva de falar de sua origem pobre, do pai que perdeu aos 9 anos, e da tia generosa, que a custo deu a ele o primeiro e pequenino aparelho de rádio. Mas tem também a coragem de falar sem rebuços ou hipocrisias do patamar privilegiado que alcançou. Esse especial Milton Neves é destinatário de minha profunda admiração e certamente a de todos que, como eu, gostariam de ter sua digna e vasta dimensão. Você escreveu isso na Tribuna, o Eduardo Silva me mandou, fiquei muito feliz. Muito obrigado, Cassione. Saiu da alma e do coração, eu não escrevo palavras ocas nem vãs. Só escrevo o que eu sinto e só falo o que eu penso. Muito obrigado. E você, Cassione, quando eu era um mau conselheiro, né, porque era muito ausente, mas lá no Conselho Deliberativo do Santos, lá a foto do teu pai e a sua também, né? Não, a foto que está lá é a minha. Eu fui presidente do Conselho em 81. O meu pai, na verdade, ele era o administrador do estádio desde 1956 até 70, quando faleceu. E foi o meu pai, inclusive, que um dia, quando o Pelé estava indo embora da Vila Belmiro, porque morava embaixo da arquibancada, e estava ali praticamente abandonado,
Meu pai levou o Pelé para almoçar em casa, um ilustre desconhecido, e a partir daí fiquei amigo dele, a ponto de mais tarde ser o padrinho da Kelly, a primeira filha que ele teve. Sou padrinho de batismo da Kelly. Agora, o Cassione, você marcou época aí na política também. Hoje, antes eu quero saber de você o seguinte, essa história envolvendo o rádio esportivo, você falou do Pedro Luiz, porque o Pedro Luiz nasceu em São Tomás de Aquino e foi morar em Muzambinho, morava lá numa pensão da Adélia, depois foi morar no seminário do Prado Zé Alfredo. E ele morou 8 anos na minha terra. E depois ele foi para Franca, terra da Rafarilo, e virou locutor lá. E depois ele foi para Santos. Você já deu o detalhe aí da Rádio Atlântica. Aliás, eu pegava na Gazeta Esportiva Santos e Prudentina, Santos Esportivo de Guaratinguetá, Santos e Comercial de Ribeirão Preto, Santos e Juventus. E lá, Rádio Atlântica e as outras rádios, Rádio Clube. Então tinha lá tantos kilohertz, que não tinha FM. Aí eu botava no meu rádio Pioneer lá, que a gente falava, né? Que é o Pioneer. A gente botava lá e não pegava nada. Hoje você ou tava lá em Lisboa outro dia, eu tava lá ouvindo a Rádio Rural de Muzambinho. Quer dizer, uma coisa maravilhosa. Então você pegava o prefixo das rádios daí, mas não pegava nada, não chegava, entendeu? Era um desespero. Aí você tinha que pôr na Bandeirantes, na Tupi, na Pan-Americana, você tinha que botar também na Rádio Difusora, etc e tal, Rádio Record. E aí o Santos estava com 300 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar estava o Palmeiras, terceiro São Paulo, quarto Corinthians e tal, e as rádios botavam os seus principais locutores, primeiro São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e o Santos era a quarta opção. Por isso que ficou caracterizado no rádio brasileiro, tem gol na Vila! Tem gol na Vila! Aqui um jogo horroroso, Palmeiras e Prudentina 0-0 e lá na Vila 7-1, 7-0. Tem gol na Vila! Zé Paulo de Andrade, Eri Rodrigues, Alfredo Orlando. Tem gol na Vila! Tem gol na Vila! O Santos era prejudicado até naquela época, meu caro Cassione. Por isso é que eu digo que quem quisesse ouvir o Santos tinha que ouvir na Rádio Atlântica, e a Rádio Atlântica não subia a serra. E eu era repórter esportivo, comecei com 16 para 17 anos, repórter de campo. Então, o jogo da Rua Javari, por exemplo, os 4-0 do Santos contra o Juventus em 40 e em 59, esse jogo não teve televisão, não teve videotape, não teve filmagem e não teve transmissão. Porque naquele dia jogava o Corinthians em Jaú, o São Paulo jogava com a Ferroviária, e lá, quando muito, alguma rádio colocou um posto na Rua Javari. E eu tive o privilégio de ver o gol mais lindo da história do futebol, sentado ao lado da trave, dentro do gramado da Rua Javari. O lance aconteceu, começou a acontecer a 10, 15 metros de mim e terminou a 2 metros de mim. Eu fui um privilegiado espectador e ninguém até hoje deu a versão correta, perfeita do que aconteceu naquele lance. O goleiro Mão de Onça, o zagueiro Homero, que era do Corinthians, o Pando era o lateral esquerdo, e o detalhe que num domingo teve um Santos, e há muito tempo, eu estou no rádio aqui em São Paulo desde 1972, teve um domingo em que o Santos estava jogando na Rua Javari, ou era no Pacaembu, Santos e Juventus, eu peguei e perguntei para os repórteres, eu pedi para o Cândido Garcia, que está no céu, perguntar para os repórteres e para cronistas esportivos que estavam no gramado ali, escuta, você estava no dia do jogo do célebre gol do Pelé de cabeça, deu um monte de chapéu e cutucou de cabeça na Rua Javari, no Mão de Onça, que está vivo, e o cara falava, não vou citar nome, mas eu lembro de uns 8, eu estava lá, eu vi. E como é que foi? O cara descreveu. Os 8, ô Cassione, cada um descreveu do jeito. E se você perguntar para 70 mil jornalistas esportivos de São Paulo, estava todo mundo na Rua Javari. Não cabia todo mundo lá. Todo mundo viu, entendeu? Eu posso dizer a você, Vitor, cada um chutou do jeito. Não tinha ninguém. Eu estava sozinho, sentado ao lado da trave, porque a emissora de Santos era quase que uma emissora oficial do Santos Futebol Clube, era a única que transmitia. Naquele tempo, eram o Silvio Luiz, o Reale Júnior, o Éter Rodrigues, o José Carlos Silva, o Juarez começando, e nenhum deles estava ali, estavam nos jogos de Jaú, com o Corinthians, do São Paulo, com a Ferroviária no Pacaembu, e eu estava ali. E por isso é que ninguém conta direito a história, porque todo mundo sabe do chapéu. O Pando não estava na jogada porque já tinha saído do campo com uma lesão que o Pelé tinha causado nele. Então eram Diógenes, era o Clóvis, era um tal de Julinho,
que apareceu na cobertura. Morreu muito cedo, um grande zagueiro, e tinha o Homero do Corinthians. Homero Opp. Sim, do tempo do Gilmar, Olavo e Homero. Isso. E quando o Pelé deu os 3 chapéus, na verdade, a reprodução feita, simulada por computação gráfica, não está correta, porque a bola não veio exatamente da lateral na linha da grande área. Veio mais ou menos da intermediária. Ele estava na meia-lua, um pouco fora da meia-lua ainda. Recebeu a bola de costas para o gol, matou no peito, deu o primeiro chapéu, deu o segundo, deu o terceiro. Quando o mão de onça saiu, ele deu o quarto. E aí veio o detalhe que ninguém conta, porque quem não estava lá não viu. Ele não cabeceou na bola descendo, na bola descendente do terceiro chapéu. Ele esperou a bola ir quase ao pé, matou a bola com o pé, levantou a bola na altura da cabeça e cabeceou. Ele fez o pior, então, porque ele deu os chapéus e podia ter cabeceado direto depois do último chapéu dado no mão de onça. Mas, na verdade, ele matou a bola, amorteceu a bola com o pé, levantou e cumprimentou o gol. E aí é que veio a coisa mais bonita que ninguém diz. A Rua Javari não tinha um santista praticamente, estava lotada, abarrotada, e o Pelé sai, tinha sido vaiado. Quando ele fez o gol, o estádio ficou num silêncio que você ouvia a sua própria respiração. Ele vai em direção atrás do gol, ali, a linha de fundo, no alambrado, dá um soco no ar, que foi a primeira vez que ele deu, dá aquele soco no ar, pega o distintivo com a mão direita e com a mão esquerda e exibe para a torcida. E ainda tudo em silêncio. E aí começam as primeiras palmas. E as palmas foram crescendo e foram andando. As palmas foram andando ao longo das arquibancadas até que fechou completamente o perímetro do campo. E todos começaram a ficar de pé. E como num teatro, diante de um Pavarotti que terminou de fazer um espetáculo daqueles que nunca mais a gente vai ver, o estádio inteirinho, durante 4 a 5 minutos, aplaudiu. E o time do Juventus foi cumprimentar o Pelé, quase que inteiro, dando a mão a ele, 1 a 1. O Lima está aí vivo, jogava no Juventus, estava lá nesse dia e pode confirmar o que eu estou dizendo. A gente chorava, porque um espetáculo daquele, por isso que eu chego a rir hoje quando dizem quem foi melhor. Pelé, o RC7, o Messi ou o Maradona, juntando todos, porque eu digo, para comparar, só quem viu todos. Juntando todos, não dá o Pelé. Eu assino embaixo, mas é impressionante o poder de descrição que você tem, porque você colocou a mim no pé da trave, você colocou o ouvinte da Rádio Bandeirantes atrás da trave, no pé da trave. É impressionante. Parece que todos nós estávamos ali ouvindo o teu relato, todos nós fomos à Rua Javari. E você lembrou de um lateral direito chamado Diógenes, rapaz. Eu sou do tempo de Claudinei, Diógenes e Poças. O Poças era de Uberaba, foi atropelado na Rua dos Trilhos. E o Diógenes era um lateral direito negro, forte, atarracado, tipo Deléo do São Paulo. E o Claudinei era um goleiraço, jogou também no 15 Piracicaba, jogou um pouquinho também lá no Flamengo, tá no céu. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, o teu poder de relato é uma coisa impressionante. E muita gente está perguntando aqui do Hernani Franco, você falou do teu pai, Sim. Que eu queria que você acabasse com uma lenda. Porque o Hernani Franco foi uma espécie assim de Zé Silvério, uma espécie de Osmar Santos, era o dono da crônica esportiva aí. E ele desceu o porrete no Del Vecchio, o saudoso Emanuele Del Vecchio. Sim. E a lenda diz que o jogo estava rolando na Vila Belmiro e um outro jogo e tal, e o Lula substituiu o Del Vecchio. Ele aproveitou e saiu ali pelo alambrado e subiu lá na cabine e bateu no Hernani Franco, que estava criticando muito ele em outros jogos. O Paulo Morsa, meu companheiro aqui da Band, ele tem uma outra versão. O que realmente aconteceu? O Hernani Franco apanhou do Del Vecchio mesmo? Apanhou. O Hernani Franco era um dos maiores narradores de futebol que houve no Brasil. Ele foi cobiçado por todas as grandes emissoras de São Paulo, mas nunca saiu de Santos,
porque ele tinha a paixão pelo Santos e ele era em suma, ele era o apaixonado que não queria largar a Rádio de Santos. E ele acabou ocupando o lugar do meu pai, porque é uma curiosidade. Meu pai era italiano de nascença, porque eu sou Vicente Fernandes Cassione. O Cassione era o meu pai, que era italiano de nascença. E quando houve a guerra, meu pai era o homem forte do rádio daqui. E ele foi obrigado a se afastar do rádio por um decreto do Getúlio Vargas, em 1941, que determinava que todos os originários, né, dos países do eixo, Alemanha, Japão e Itália, que ocupassem os meios de comunicação radiofônicos, tinham que ir para a rua. Meu pai foi obrigado, aos 34 anos de idade, a se naturalizar. Nesse período em que ele ficou fora, o Hernani assumiu o lugar dele. Então, o fato e depois eu fui trabalhar com o Hernani, exatamente como repórter. Um fiasco como repórter, no começo muito menino, e depois acabei sendo comentarista, e fui até comentarista da Record, com o Braga Júnior irradiando, e eu, o segundo do Orlando Duarte. Tempos incríveis. E a verdade é que o Del Vecchio subiu na cabine, e o Hernani tinha o hábito de irradiar o jogo de futebol na cabine, que era fechada, de cuecas. Aquelas cuecas samba-canção. E o Del Vecchio subiu pela tribuna de honra e alcançou a cara do Hernani e deu uma bofetada na cara do Hernani, que estava com o corpo debruçado fazendo a transmissão. E isso é histórico, né? Mas é um fato absolutamente real. Que coisa, rapaz. Isso aí eu ouvi muitas vezes e é verdade, então. É verdade. Agora, 11h03, ô Vicente Cassione, concluindo, eu quero saber de você, qual a ligação sua com o épico e maravilhoso Hélio Ribeiro? Se você me permitir, eu só quero dizer duas coisas antes, a respeito do Pelé, que é importante. O Pelé me propiciou, e eu estou dizendo isso porque você teve essa emoção, me propiciou a oportunidade de ir à despedida dele no Cosmos, e eu assisti o jogo dentro do campo, mas 4 dias antes ele foi ao Hotel Essex convidar pessoalmente o Mohamed Ali. Viu? Essex House, Central Park, 160 South Midtown. Exatamente. Eu fiquei muito lá, antes de ter lá o meu puxadinho lá, eu ficava lá com a minha família, Essex House, de frente ao Central Park. E lá eu vi, pela primeira e única vez, Cassius Marcellus Clay, o Mohamed Ali, também hospedado lá. Ele estava fazendo check-out, a Verônica, a mulher, e o segundo dele, o Corner, né? Era um cara meio, um negro forte, careca. Ele era careca no meio da cabeça, mas tinha cabelo na ponta da cabeça. E eu fiquei ali durante uns 7, 8 minutos vendo o final do check-out e paralisou Nova York, no Essex House, um hotel que está superado e tal, mas ali grandes filmes foram feitos ao longo dos tempos, e você conta isso, desse hotel, me toca o coração também, que foi a primeira vez que eu fui a Nova York, eu fiquei lá. Depois fiquei mais umas 4 vezes. Como eu ouvi você falar isso, eu tenho que dizer que nesse dia que eu fui com o Pelé lá, o Pelé foi convidar o Mohamed, nós ficamos 1 hora de relógio dentro do apartamento do Mohamed Ali. Você imagina a emoção que eu tive. E o Mohamed Ali, que o técnico naquela altura era o Dundee, o Mohamed Ali era tão simples e tão humilde que fez 2 coisas que eu nunca mais esqueci. A primeira é que, ao invés de eu ficar embasbacado, olhando para ele e só contemplando a imagem daquela figura extraordinária, ele começou a me fazer perguntas sobre direito penal, sobre júri, sobre advocacia criminal, porque todo mundo sabe que eu milito há 52 anos na advocacia criminal, e ele ficou falando disso. E no final, na hora que nós íamos embora, ele pegou o cinturão de campeão do mundo e entregou para o Pelé e disse: isso aqui é seu. Aí virou-se para todos e disse: esse homem tem o mundo aos pés dele e é absolutamente simples. Claro que o Pelé recusou o cinturão, mas o Mohamed Ali ia se desfazer do cinturão de campeão do mundo para dar ao Pelé. Isso ninguém me contou. Isso eu vi. São coisas que a gente ninguém conta. Como é o caso da recusa
da paternidade da Sandra, que todo mundo diz que o Pelé recusou, eu estava no dia, ele marcou no apartamento da Lucinha, da Lúcia, irmã dele, que casada com o Davi, que jogou no Santos, e o Pelé marcou para Sandra ir lá. E pediu que eu fosse, e ele estava nervoso, tenso, ele ia encontrar a Sandra sigilosamente para conversar com ela. E no lugar da Sandra apareceu toda a imprensa, escrita, falada, televisada, de repente na porta da casa da Lúcia. A Sandra não foi, e apareceu o advogado dela, que era um pavão, que quis chamar a atenção e que promoveu tudo aquilo. Aí o Pelé, decepcionado, falou: agora só o que a justiça decidir. E são fatos históricos que eu testemunhei. E o Hélio Ribeiro reinventou o rádio, depois dele você reinventou outra vez. O Hélio Ribeiro um dia leu uma crônica minha, que eu escrevo crônicas e escrevo muito, e ele leu uma crônica minha. Aí eu fui aí ao Palácio Radiantes, como ele chamava a Rádio Bandeirantes, aí o edifício. Fui lá para agradecer. E na conversa, ele emotivo, chorão, parecia durão, mas não era, como você, ele teve uma empatia e ficou meu amigo. A gente almoçava todas as semanas juntos durante 4, 5, 6 anos. E aí ele começou a ler as crônicas minhas. E quando ele foi para a Rádio Capital, que ele fez um programa chamado Capital por uma Vida Melhor, que o Ney Gonçalves Dias apresentava, eu tinha diariamente uma participação com uma crônica nesse programa. O Hélio Ribeiro era um gênio. E quando ele disse, Milton Neves, você faz um bom rádio. Ele, na verdade, se ele estivesse aqui hoje e tivesse visto a sua trajetória depois dessa frase, ele diria, Milton Neves, você faz um rádio excepcional e excelente. Porque o Hélio era de reconhecer os valores e os talentos, e abrir a porta para os valores e para os talentos, como você fez. Você tem o DNA presente em uma porção de gente que hoje brilha como reflexo do que você brilhou e do que você deu de oportunidade a eles. Bom dia, Milton Neves. Estou ouvindo você faz um bom rádio, Milton Neves. Vicente Cassione é um jovem advogado de muito talento e é um cronista dos mais lidos da maravilhosa cidade de Santos, onde assina uma matéria dominical no jornal importante, A Tribuna, daquela cidade costeira do sul deste país. É dele, O Homem Só. Quando todos saíram porta afora, ele descobriu que sempre esteve só. Ao longo de sua vida, nunca ninguém entrara por aquela porta. Apenas solidão, faminta de espaços vazios, semeadora de silêncios, cúmplice de todas as saudades. Ele coabitou com ela um deserto de lençóis, sonhando a vida que não viveu, imaginando os pais que o ignoraram, a mulher que não conheceu, os filhos que nunca teve. Insone, vozes noturnas penetraram seus ouvidos em discursos de aflição. Respondeu, dialogou com a noite, em mímica de tremores indefinidos, mãos a cobrirem o rosto, os olhos rejeitando enxergar vultos e sombras movendo-se nas trevas. Amordaçou soluços, cegou-se em lágrimas. Nunca o sol acendeu o quarto daquele homem solitário. Crepúsculo infinito tingia de cinza os interiores, ocultando na penumbra quadros antigos, alguns cristais embaçados pela sujeira do tempo, móveis e túmulos esteticamente arrumados, e na verdade não eram túmulos, eram móveis envidraçados, parecidos com esses mausoléus de vidro onde jazem papas e santos de cera. Ele vagava pela casa, detendo-se sempre diante dos mesmos objetos, demorando-se longo tempo em contemplação, como se tivesse
esperado obter um dia a correspondência daquela nudez de bronze, olhos mortos, braços estendidos, inutilmente. Aos poucos, havia em tudo o estigma da solidão e já não era possível coexistir com ela. Certa vez, o homem solitário saiu para o trabalho com aquela inevitável sensação de ver as pessoas na rua em multidão, como as ondas do oceano, umas após outras, passando apressadas, alheias à sorte de um naufrágio. Cumpriu então o ritual, a rotina, a rota, a roda viva, o rush, a roleta. Morrer aos poucos é o preço da sobrevivência. Era muito tarde da noite e ele não tinha voltado e nunca mais regressou. A solidão esperou em vão. A solidão, aquela noite, ficou só. E por falar em porta, voltando ainda a Blizzard 96, a primeira vez na vida que eu fui a Nova York, com a minha mulher e meus 3 filhos, ficamos no Essex House, Central Park 160, South Midtown. E depois da emoção da saída dele ali do check-out, em que parou Nova York, turistas do mundo inteiro, os motoristas de táxi, todos, entre aspas, brigando para levá-lo até o aeroporto. E ele já estava com mal de Parkinson. Depois a notícia correu ali, e que ele estava numa suíte presidencial, e uma pessoa, um hóspede que estava do lado, o ajudou a abrir a porta um dia, porque ele, quando foi colocar o cartão dele ali na porta, ele não conseguia achar o buraco ali, o cartão. Porque o mal de Parkinson, o cara treme muito, ele estava tremendo demais. Então, o hóspede da Finlândia, do lado, ele foi lá e abriu a porta para o Cassius Clay. Eu prefiro o Cassius Marcellus Clay, até o nome do cara era bonito demais, né? O Mohamed Ali, para ele abrir a porta, porque o cartão dele não achava o buraco ali certinho por causa do mal de Parkinson. Meu caro Vicente Cassione, olha, rapaz do céu... Você me derrubou, viu, Milton? Você que me derrubou aí. Agora já não tá dando, não. Eu quero agradecer muito, abraçar a cidade de Santos. O nosso CEO de rádio, Mário Bacei, teve a feliz ideia de colocar o 90,9. Agora vem aí a Rádio Terceiro Tempo FM do Guarujá, tudo certo em Brasília. Só temos que esperar agora a tramitação na Casa Civil, no Congresso Nacional, e depois o próximo presidente que vai assinar a bagaça lá. Mas nós vamos ter Terceiro Tempo FM no Guarujá. Mas então, falando com você pelo 90,9 na Baixada, você está emocionando a milhares e milhares de pessoas. Cassione, um grande abraço para você e até qualquer dia lá no Jaça para pintar cabelo, tá bom? Um grande abraço a você, Milton. Muito obrigado, viu? Tá vendo? Deus abençoe. Tá vendo? Ele tá emocionado aí como eu estava, porque você passar perto de um estádio onde você, lá em 1962, ouviu o jogo, cara, pelo Pedro Luiz Pauliello, e aqui na Rádio Bandeirantes é realmente